Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Pílulas de Quinta. Nessa semana nós vamos falar sobre a esquizofrenia e o uso da maconha, bem como a relação entre elas. Fique com a gente! Primeiro de tudo, é importante a gente entender o que é a esquizofrenia. A esquizofrenia é um transtorno mental grave, altamente incapacitante, que acomete cerca de 1% da população mundial. Esses números também são relacionados ao Brasil. Então, cerca de 1% da nossa população é acometida pela esquizofrenia. Sabemos que há uma alteração no funcionamento do córtex pré-frontal. Os sintomas apresentados, geralmente, sua grande maioria, são alucinações, delírios, alguns comportamentos bizarros, sensação de perseguição. Essa alteração tem início no final da adolescência, início da vida adulta, na sua grande maioria com homens. E aí, muitos de vocês já devem ter ouvido falar se o uso da maconha causa esquizofrenia. Primeiro é importante citar que os primeiros sintomas da esquizofrenia, eles vêm no final da adolescência e início da vida adulta, quando muitas pessoas iniciam o uso de drogas, em especial da maconha. Até o momento, os dados que a gente tem é de que a esquizofrenia ela tem causas genéticas principalmente e ambientais, mas não inclui o uso de entorpecentes como sendo o desencadeador da doença. Na verdade, o que acontece é que ele libera os sintomas que estão ali escondidinhos. Então, a maconha causa esquizofrenia? Não, mas ela ajuda a exacerbar os sintomas. O uso da maconha associado a uma doença diagnosticada da esquizofrenia é extremamente difícil de tratar. Algumas pessoas expõem isso, que a gente chama de sintomas positivos, quando ela diz aquilo que ela está sentindo, as vozes que elas estão ouvindo, mas também aquelas pessoas com sintomas negativos, que são aquelas pessoas que se isolam, que preferem não comentar daquilo que está acontecendo consigo mesmo, que pode ser confundido em algum momento com o processo depressivo ou com qualquer outro tipo de transtorno. E agora, ponto-chave, a maconha, ela causa esquizofrenia? Muitos estudos em relação a esse tema estão em andamento, mas o que se sabe até hoje é que o uso da maconha, ele aumenta a probabilidade daquelas pessoas que têm a predisposição a ter esquizofrenia desenvolver a doença em si. O que pode acontecer também é que uma pessoa que vem experimentando os sintomas da esquizofrenia lá no final da adolescência, ele pode perceber que aqueles comportamentos, aqueles pensamentos, eles estão um pouquinho longe da realidade das demais pessoas. E o uso da maconha ele pode vir no intuito de diminuir esse sintoma, o que não é muito relevante, não é eficaz. Nesse sentido, nós temos algumas variáveis. O efeito da maconha pode, em algum momento, ser semelhante aos sintomas de um esquizofrênico, quando há, em algum momento, alucinação ou delírio. Apesar de muito falada e muito estudada, ainda há vários mistérios sobre os mecanismos que envolvem a doença esquizofrenia no nosso cérebro.